Eu estava dirigindo pelo meio oeste a caminho de visitar minha família. Era uma longa viagem e eu precisava de uma pausa, então parei em uma área de descanso. Era um daqueles lugares desolados, apenas algumas mesas de piquenique e um banheiro cercado por um terreno plano e vazio. Havia apenas alguns outros carros por lá, a maioria estacionados longe uns dos outros. Saí, estiquei as pernas e decidi usar o banheiro. Quando voltei para o carro, notei algo estranho. Havia um caminhão estacionado ao lado, afastado dos outros veículos. A traseira do caminhão estava ligeiramente aberta e pensei ter ouvido um som fraco vindo de dentro. Parecia que alguém estava chorando. Aproximei-me um pouco mais, tentando não ser muito óbvio. O choro ficou mais alto e eu consegui distinguir palavras. Era a voz de uma mulher pedindo ajuda. Meu coração começou a bater rápido. Eu sabia que algo estava muito errado. Olhei em volta, mas não havia ninguém à vista. Tive que tomar uma decisão rapidamente. Eu não podia simplesmente deixá-la lá. Respirei fundo e me aproximei do caminhão. Quando me aproximei mais, consegui ver através da abertura na traseira. Havia uma mulher lá dentro, amarrada e amordaçada. Ela parecia apavorada. Tentei abrir a porta silenciosamente, mas ela rangeu alto. Os olhos da mulher se arregalaram e ela começou a sacudir a cabeça, tentando me avisar. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi 3 homens caminhando em minha direção. Eles não pareciam amigáveis. "O que você pensa que está fazendo?" Um deles perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. Ele era alto e musculoso, com uma cicatriz descendo pelo rosto. Tentei me manter calmo. Ouvi alguém chorando. Só estava verificando se estava tudo bem. O homem com a cicatriz deu um passo mais perto, seus olhos estreitando. "Está tudo bem. Cuide da sua própria vida." Eu sabia que tinha que sair dali, mas não podia simplesmente deixar a mulher. Dei um passo para trás, tentando pensar em um plano. Os homens devem ter percebido minha hesitação, pois se aproximaram, cortando minha rota de fuga. "Olha, eu não quero problemas", eu disse, levantando as mãos. "Apenas deixe a mulher ir, e eu vou embora." O homem com a cicatriz riu, um som áspero e desagradável. "É tarde demais para isso." Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim, agarrando meu braço. Tentei me soltar, mas ele era muito forte. Os outros 2 homens me agarraram, prendendo meus braços atrás das costas. Eu lutei, mas foi inútil. Eles me arrastaram para o caminhão e me jogaram lá dentro com a mulher. Ela estava chorando mais forte agora, seus olhos cheios de medo. Os homens fecharam a porta, nos mergulhando na escuridão. Eu podia ouvi-los conversando do lado de fora, suas vozes abafadas. Virei-me para a mulher, tentando desamarrar sua mordaça. "Nós vamos sair daqui", eu sussurrei, mas eu não tinha certeza de como. Minha mente estava a mil, tentando elaborar um plano. Os nós estavam apertados, mas consegui afrouxá-los o suficiente para tirar a mordaça. "Obrigada", ela sussurrou, sua voz trêmula. "Eles são perigosos. Temos que sair daqui." Eu assenti, meu coração batendo forte. Eu podia ouvir os homens do lado de fora discutindo sobre o que fazer conosco. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. Tateei a volta na escuridão, procurando algo que pudesse nos ajudar a escapar. Meus dedos roçaram contra uma ferramenta de metal, talvez uma chave de roda. Peguei, esperando que fosse suficiente. A porta se abriu de repente e a luz me cegou por um momento. Um dos homens subiu, seu rosto contorcido de raiva. "Hora de calar a boca", ele rosnou, avançando em direção à mulher. Eu balancei a chave de roda com toda a minha força, acertando-o na lateral da cabeça. Ele cambaleou para trás, xingando. Não esperei ele se recuperar. Peguei a mão da mulher e a puxei para fora do caminhão. Corremos em direção ao meu carro, mas os outros 2 homens já estavam vindo atrás de nós. Eu podia ouvir seus passos ecoando no asfalto, cada vez mais perto. Trêmulo, me atrapalhei com minhas chaves, tentando destrancar a porta. Minhas mãos estavam tremendo e eu mal conseguia colocar a chave na fechadura. Finalmente, a porta se abriu e nós 2 nos esgueiramos para dentro. Tranquei as portas e liguei o motor.
meu coração disparado. Os homens alcançaram o carro justo quando eu estava saindo, batendo nas janelas e gritando. Apertei o pedal do acelerador, saindo rapidamente da área de descanso. Minha mente estava um turbilhão enquanto eu dirigia, tentando colocar a maior distância possível entre nós e eles. A mulher estava chorando ao meu lado, sua mão tremendo. Obrigada, ela repetia. Obrigada. Dirigimos por o que parecia horas, sem ousar diminuir a velocidade. Eventualmente, chegamos a uma pequena cidade e paramos em um posto de gasolina. Liguei para a polícia e contei tudo a eles. Eles enviaram oficiais para a área de descanso, mas quando chegaram lá, os homens já haviam desaparecido. A mulher me disse que seu nome era Emily. Ela havia sido sequestrada alguns dias antes e não sabia para onde estavam a levando. A polícia pegou nossos depoimentos e prometeu fazer tudo o que pudesse para encontrar os homens. Foi uma noite longa e aterrorizante, mas estávamos a salvo. Ainda tenho pesadelos sobre o que poderia ter acontecido, mas sou grato por ter parado naquela área de descanso. Se não tivesse parado, Emily ainda poderia estar presa naquele caminhão. Estávamos fazendo carona pela Europa, meu então namorado e eu, e a caminho de casa, um caminhoneiro nos pegou. Tivemos algumas experiências estranhas durante nossa viagem antes, mas estávamos na estrada há cerca de um mês e nada realmente assustador havia acontecido até encontrarmos esse cara. Ele era um jovem de uns 25 anos, bem comum, falava inglês bem e estava longe de casa há muito tempo. Eu era um pouco mais nova, com meu namorado tendo cerca da idade dele. Meu namorado estava cansado, então ele se sentou na cama do caminhão e não estava realmente tentando manter uma conversa. Durante nossa viagem, alternamos os turnos, como costumo fazer quando faço carona com alguém. Uma pessoa conversa com o motorista e a outra relaxa no fundo. Eu estava no banco do passageiro. Acho que meu namorado até cochilou um pouco quando o motorista começou a me elogiar e perguntar sobre meu namorado. Ainda estava tudo bem, nada muito estranho, e eu estava apenas tentando ser uma boa companhia. Conforme seguimos em frente, comecei a me sentir um pouco desconfortável, mas não deixei transparecer nada e apenas disse ao meu namorado que deveríamos encontrar caminhoneiros do nosso país para fazer a última parte de nossa viagem de uma vez. Traduzi isso para o inglês imediatamente, porque o caminhoneiro ficou agitado e desconfiado do que eu estava dizendo. Expliquei que estávamos realmente cansados e que nosso plano era encontrar os motoristas antes que ele tivesse que fazer uma longa pausa para que pudéssemos continuar viajando sem interrupções. Paramos para uma breve parada em um posto de gasolina e meu namorado decidiu que iria procurar outro caminhoneiro no estacionamento, me deixando sozinha com esse cara. Droga! O caminhoneiro começou a me assediar muito forte e eu fiquei aterrorizada e não lutei de volta. Eu podia sentir o quanto ele estava agressivo e não havia dúvida sobre suas intenções. Felizmente, meu namorado estava longe por apenas 1 minuto. Naquele momento, percebi que precisávamos sair dessa situação rápido. Não queria dizer nada ao meu namorado porque estava com medo de como ele reagiria. Então decidi fingir que nada havia acontecido. Estava determinada a sair na próxima parada. Chegamos a um grande posto de gasolina apenas para caminhoneiros e dissemos ao nosso motorista que iríamos procurar outros motoristas seguindo nosso caminho. Durante nossa viagem até esse posto, esse cara entrou em contato com outro motorista, dizendo que ele também poderia nos levar, talvez um de cada vez. Droga, pensei. Agora ele está planejando algo. Quando finalmente fiquei sozinha com meu namorado, permaneci calma, insinuando o que havia acontecido e insistindo para que não ficássemos com esse motorista, não importa o que. Levou 5 minutos para encontrarmos um grupo de caminhoneiros do nosso país. Eles estavam bebendo cerveja e contando piadas, e 2 deles concordaram em nos levar. Pulei de alegria. Voltamos para o caminhão para pegar nossas coisas. O cara já havia trazido seu amigo junto,
e estava oferecendo ao meu namorado para tomar um banho no posto de gasolina, dizendo que pagaria para ele, sem motivo aparente. Ele foi bastante persistente e, como me lembro muito bem, nunca ofereceu isso para mim. Desnecessário dizer que esses dois caras ficaram muito desapontados ao nos verem partir. Ainda me lembro como eles olhavam para mim quando eu estava pegando nossas mochilas do caminhão. Nunca contei os detalhes ao meu ex-namorado. Tive sorte de escapar daquele caminhoneiro e acho que ele nunca percebeu o quão ruim era a situação. Naquela época, estava mantendo a calma o tempo todo, mas por dentro estava tremendo. Eu podia ver o quão desesperado aquele caminhoneiro estava e o quanto ele queria se livrar do meu namorado. Fiquei tão brava comigo mesma por ficar com ele no caminhão sozinha. Mas então todas as nossas coisas estavam lá. Também fiquei brava por não ter lutado de volta, mas foi tão repentino e fiquei realmente assustada. Eu estava transportando uma carga pelas áreas remotas de Montana. Era uma noite tranquila, daquelas onde o sol se põe devagar, pintando o céu com tons de vermelho e laranja. A estrada estava vazia, apenas eu e meu caminhão roncando ao longo do caminho. Tinha uma longa viagem pela frente e a solidão era ao mesmo tempo calmante e assustadora. Eu o vi parado ao lado da estrada, polegar levantado pedindo carona. Ele parecia inofensivo, jovem, desgrenhado, com uma mochila pendurada em um dos ombros. Eu geralmente não pego caroneiros, mas algo na solidão da estrada me fez sentir pena dele. Talvez ele estivesse perdido. Parei e abaixei a janela. "Para onde você está indo?" perguntei. "Só um pouco mais adiante", ele respondeu, um sorriso agradecido se espalhando pelo rosto. "Obrigado por parar." Assenti e destranquei a porta do passageiro. Ele entrou e eu voltei para a estrada. Por um tempo, conversamos sobre as coisas de sempre. Seu nome era Jake, e ele estava tentando chegar à próxima cidade. Ele parecia amigável, embora um pouco cansado. Mas à medida que o sol se pôs abaixo do horizonte, a atmosfera no caminhão mudou. Comecei a notar pequenas coisas. O jeito como seus olhos se moviam pela cabine, como se estivesse examinando o lugar. O jeito como ele se mexia no assento, seu corpo ficando tenso. Minha inquietação cresceu, mas tentei ignorar. Talvez ele estivesse apenas nervoso, ou talvez eu estivesse imaginando coisas. Então, do nada, ele enfiou a mão na mochila e puxou uma faca. Meu coração saltou para minha garganta. "Encoste", ele disse, sua voz de repente fria e dura. Minha mente estava a mil. Mantive minhas mãos no volante tentando me manter calmo. "Olha, se é dinheiro que você quer, eu tenho um pouco de dinheiro", eu disse. "Encoste", ele gritou, pressionando a faca contra meu lado. Fiz o que ele disse, minhas mãos tremendo no volante. O caminhão parou ao lado da estrada deserta. Ele agarrou meu braço e me puxou para fora da cabine, me arrastando até o lado do passageiro. Minha mente estava em um turbilhão. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo. "Entre", ele ordenou, me empurrando para o assento do passageiro. Ele entrou no assento do motorista, ainda segurando a faca. Eu assisti enquanto ele tentava, desajeitadamente, descobrir como dirigir o caminhão. "Você não sabe dirigir isso, sabe?" eu disse, tentando manter minha voz firme. Ele me olhou furioso. "Cale a boca e me diga como." Percebi então que essa era a minha chance. Se ele não podia dirigir o caminhão, ele precisava de mim. Eu tinha que me manter calmo e pensar em uma maneira de sair dessa. "Tudo bem", eu disse lentamente. "Eu vou te mostrar. Só não me machuque." Ele assentiu e eu me inclinei, fingindo ajudá-lo com as marchas, minha mente correndo em busca de uma abertura. E então eu vi o freio de emergência. Em um movimento rápido, puxei o freio e empurrei a porta, caindo no cascalho. Ele gritou, avançando para mim, mas eu já estava me levantando. Corri, sem olhar para trás, meu coração batendo forte no peito. Eu podia ouvi-lo xingando, o som dele tropeçando para fora do caminhão.
Eu tinha que encontrar um lugar para me esconder, um lugar para conseguir ajuda. A estrada estava vazia, os campos ao redor se estendendo na escuridão. Vi um pequeno grupo de árvores e corri em sua direção, rezando para que ele não me visse. Abaixei-me atrás de uma árvore, tentando recuperar o fôlego, ouvindo por qualquer sinal dele. A noite estava silenciosa, o único som era o sangue pulsando em meus ouvidos. Eu podia ouvi-lo gritando, mas sua voz estava ficando mais fraca. Talvez ele pensasse que eu tinha corrido pela estrada. Esperei, cada músculo do meu corpo tenso. Minutos se passaram, parecendo horas. Finalmente, ousei espiar por trás da árvore. A estrada estava vazia, o caminhão ainda estava lá, mas Jake não estava à vista. Eu tinha que voltar para o caminhão. Era a minha única chance. Aproximei-me dele, cada sombra fazendo meu coração disparar. Quando cheguei à cabine, vi a faca no assento. Ele deve ter deixado cair na pressa. Peguei-a, minha mão tremendo, e entrei de volta no assento do motorista. Liguei o motor, meus olhos escaneando a escuridão em busca de qualquer sinal dele. Quando voltei para a estrada, vi um movimento no retrovisor. Jake estava correndo em direção ao caminhão, seu rosto contorcido de raiva. Apertei o pedal do acelerador, o caminhão avançando. Ele estava ganhando terreno, seus passos ecoando no cascalho. Desviei, tentando assustá-lo, mas ele agarrou o espelho lateral, seus dedos tentando se segurar. Balancei o caminhão para os lados, finalmente conseguindo jogá-lo fora. Ele caiu, rolando pela estrada, e eu acelerei, meu coração disparado. Não parei de dirigir até chegar à próxima cidade, minhas mãos apertando o volante com tanta força que doíam. Parei em um posto de gasolina e chamei a polícia, minha voz tremendo enquanto contava o que havia acontecido. Encontraram Jake algumas horas depois, vagando pela estrada, seu rosto machucado e ensanguentado. Eles o prenderam e eu tive que dar uma declaração. Tudo foi um borrão, minha mente ainda girando com o terror de tudo aquilo. Ainda estou abalado com o que aconteceu. Toda vez que pego o volante, sinto meu coração começar a acelerar. A memória daquela noite ainda fresca em minha mente. Sou apenas grato por ter saído vivo. Poderia ter terminado muito pior. Eu tinha 18 anos na época e acabara de começar a faculdade, morando fora do estado, sozinha pela primeira vez. Tive uma vida bastante protegida e sou mulher, então meu primeiro semestre na faculdade fora do estado tinha acabado. Era maio e eu estava a caminho de casa depois do casamento do meu irmão. Estava a cerca de 1 hora de distância da minha residência atual, com um pouco mais de 3 horas restantes da minha viagem. Tudo estava indo bem e eu estava apenas dirigindo com o tráfego. Era um dia notavelmente movimentado para aquele trecho específico da interestadual, em algum lugar na I-40 no Tennessee. Como eu disse, tudo estava bem até eu olhar no meu espelho. Havia um caminhão um pouco mais atrás, ao lado do meu carro, na faixa ao lado. Eu podia ver os faróis dele no meu espelho do lado do passageiro. Olhei para cima, porque mesmo sendo meio da tarde e super ensolarado, esse cara estava piscando os faróis para mim. Tentei ignorar e presumi que ele só queria entrar na minha faixa, então tentei me mover. Ele permaneceu atrás de mim o tempo todo, não deixando outros carros se colocarem entre nós. Ele continuou piscando os faróis para mim e eu olhei para ele. Ele acenou e buzinou. Isso foi estranho, mas eu interpretei errado. Pensei, oh droga, será que ele está me sinalizando para encostar? Espero que não haja nada errado com meu carro. O único motivo pelo qual pensei isso foi porque na semana anterior eu tinha um furo no pneu e o consertei. Estava preocupada que o remendo tivesse caído e que meu pneu estivesse furando enquanto eu viajava. Estava ficando preocupada com meu carro e planejava parar na próxima saída. Felizmente, ela apareceu rapidamente e havia um posto de gasolina com alguns clientes visíveis da rampa de saída. Dirigi até lá e parei em uma bomba de gasolina. Curiosamente, o caminhoneiro me seguiu para fora da rodovia e para o mesmo estacionamento.
mas ele estacionou em uma área designada para caminhões. Saí antes dele estacionar e dei uma volta rápida ao redor do meu carro para fazer uma inspeção rápida. Vi ele começar a sair do caminhão e decidi comprar gasolina, mesmo que já tivesse abastecido antes de sair. Enquanto passava o cartão para pagar pelo meu combustível, o caminhoneiro já tinha chegado ao meu carro. Sorte minha, já que eu já estava bastante assustada por ele me seguir para fora da saída. Eu tinha meu telefone na mão com a emergência discada, então só precisava apertar o botão de ligar. Deixei minha porta do motorista aberta e fiquei entre ela e a mangueira de gasolina, com ele parado a alguns metros do final do meu carro, a mangueira nos separando. A primeira coisa que esse cara me disse foi: "Você é uma coisinha bonita." Eu estava gritando na minha cabeça agora, imaginando todos os cenários possíveis para uma fuga de emergência. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, ou início dos 40, e cerca de 90 quilos. Eu tinha 18 anos, 60 quilos, sem muita musculatura ou gordura em qualquer lugar do corpo. Eu não teria sido capaz de lutar muito de qualquer maneira. Agradeci a ele. Ele ofereceu para pagar meu combustível, e eu recusei, dizendo que meus pais me deram dinheiro. Na verdade, estava preocupada que ele esperasse algo em troca se eu tivesse aceitado sua oferta. Ele me fez perguntas, como de onde eu era e para onde estava indo, etc. Algo dentro de mim disse: "Minta." Então eu menti. Não contei a ele em que faculdade realmente estudava, para onde realmente estava indo, ou o que estava fazendo. Nada. Meu combustível terminou de abastecer em cerca de 1 minuto. Com isso, disse adeus e entrei no meu carro, e saí de lá. Continuei de olho nele enquanto saía, certificando-me de que ele não me seguisse mais, e ele não seguiu. Nunca mais o vi. Não sei o que ele queria comigo naquele dia, seja apenas para me dizer o quão atraente eu era, ou se ele tinha algo muito pior planejado. Realmente me arrependo de não o ter denunciado à polícia. Desde esse incidente, sempre fui desconfiada de caminhoneiros. Isso aconteceu quando meu agora marido e eu estávamos nos mudando da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos. Esta foi nossa segunda vez fazendo essa viagem, e desta vez era apenas para pegar algumas coisas e pegar nossos 2 cachorros. Neste ponto, estávamos apenas tentando economizar tempo, já que estávamos cansados de estar na estrada e só pararíamos para comida e idas ao banheiro. Então, não éramos estranhos em paradas para descanso em horas estranhas do dia. Não me lembro em que estado isso aconteceu, porque viajamos muito e as paradas para descanso se misturam ao longo dos anos. De qualquer forma, meu marido estava dirigindo há um tempo e era hora de trocarmos, passear com os cachorros e esticar as pernas. Então, paramos em uma área de descanso por volta das 3 ou 4 da manhã. Havia apenas outro veículo no estacionamento, muito provavelmente com alguém dormindo dentro dele, e não muitos caminhoneiros na área de caminhões, então a área de descanso estava relativamente vazia. Saí do carro e avisei meu marido que ia correr para o banheiro antes de soltar os cachorros. Enquanto eu ia, ele ia ficar perto do carro para fumar e ficar de olho nos nossos cachorros. No entanto, estacionamos o carro perto da área dos cachorros, e para chegar aos banheiros, era preciso andar por uma colina, e não era possível ver os banheiros do nosso carro. Sendo tarde da noite, meu marido decidiu andar quase todo o caminho comigo para garantir que eu chegasse bem. Eu não estava preocupada, mas não me importava com o conforto extra de tê-lo lá. Terminei no banheiro e saí para passear com os cachorros e deixar meu marido fazer sua pausa no banheiro, mesmo que seja tarde e eu me sinta um pouco isolada da área iluminada da área de descanso. Eu não estava preocupada. Sou pequena e não peso muito, mas meus cachorros são misturas de pastor alemão e muito protetores comigo. Além disso, fui ensinada a me defender desde pequena e me sinto capaz de me defender se necessário. Então, estou passeando com meus cachorros e os deixo fazer suas necessidades. Eu percebo que um dos caminhões que estava estacionado do outro lado da parada
começa a se mover lentamente em minha direção. Isso não me parece preocupante, porque eles estão do lado dos caminhoneiros e suponho que estão indo para a saída para voltar para a estrada. Eu pego 2 sacolinhas de cocô, limpo depois dos meus cachorros e começo a caminhar em direção à lixeira. Enquanto estou andando, sou cegada de repente pelos faróis brilhantes. Olho na direção das luzes e vejo que o caminhão que pensei que estava saindo se aproximou o mais perto possível da divisão entre o estacionamento dos caminhões e o dos carros, e agora seus faróis estão apontados diretamente para mim. Irritada porque alguém está me cegando com seus faróis, rapidamente jogo fora as sacolas de cocô e começo a caminhar de volta para o meu carro. Enquanto estou indo embora, o cara começa a piscar os faróis várias vezes. Quando estou quase chegando ao meu carro, estou me perguntando se estou perdendo alguma coisa e ficando cada vez mais irritada. Ele começa a avançar lentamente na minha direção novamente, piscando os faróis. Meus cachorros sentem minha irritação e imediatamente ficam alertas e olham na direção do caminhão. Finalmente, cheguei ao meu carro e o cara ainda está piscando os faróis enquanto para o caminhão na minha direção novamente. Eu não me assusto facilmente, então decido ficar ali e olhar para ele. Então, finalmente, ele para de piscar os faróis. Penso que acabou e começo a pegar minhas chaves para destrancar o carro. De repente, meus cachorros ficam tensos ao meu lado. O pelo deles se arrepia e eles começam a rosnar. Ouço o som de uma porta se abrindo e viro na direção do caminhão. Vejo que a porta dele está aberta e vejo um pé começando a sair do caminhão. Fico lá pensando que esse cara é um completo idiota quando, neste ponto, meu marido aparece, me envolve com o braço e mostra o dedo do meio para o caminhoneiro. O pé do caminhoneiro desaparece de volta para o caminhão, ele fecha a porta e sai da área de descanso rapidamente. Contei para o meu marido sobre ele piscando as luzes, e ele me explica que caminhoneiros usam esse método para chamar mulheres em paradas de descanso para ter relações. Fiquei enjoada. Acho que ele pensou que eu estava sozinha por causa da configuração da parada de descanso. No entanto, de forma alguma estava vestida como alguém interessada em algo desse tipo em uma parada de descanso. Estava usando várias camadas porque estava frio e dirigindo um carro mais novo. Além disso, que idiota pensa que é uma boa ideia se aproximar de alguém com 2 cachorros enormes? Apesar de nunca ter tido medo durante toda a situação, acho que toda a situação foi assustadora porque o cara obviamente não estava totalmente bem e estava agindo de forma bastante agressiva. Para contexto, essa história aconteceu nos anos 80. Eu estava dirigindo pelo Texas, a caminho de entregar uma carga. Era tarde, por volta da meia-noite, e a estrada estava quase vazia. O rádio tocava baixo, apenas o suficiente para me fazer companhia. Já fiz essa rota centenas de vezes, mas naquela noite algo parecia errado. Primeiro, notei um caminhão no meu retrovisor. Era um grande caminhão, com as luzes acesas, se aproximando rapidamente. Achei que era apenas outro caminhoneiro tentando ganhar tempo, então mudei de faixa para deixá-lo passar. Mas em vez de me ultrapassar, ele ficou bem na minha cola, com os faróis altos brilhando nos meus espelhos, quase me cegando. Tentei acenar para ele passar, mas ele não se mexeu. Continuou colado na traseira do meu caminhão, muito perto, e me deixou inquieto. Minhas mãos apertaram o volante, os nervos começando a tomar conta de mim. Qual era o problema desse cara? Finalmente, ele saiu para a faixa de ultrapassagem, mas em vez de acelerar para me passar, ele ficou ao meu lado, igualando minha velocidade. Olhei para ele e vi a cabine escura e ameaçadora. Não conseguia ver o rosto do motorista, apenas uma silhueta, o que me deu uma sensação ruim. De repente, ele se aproximou, invadindo minha faixa, tentando me empurrar para fora da estrada. Girei o volante para a direita, meu coração disparado, tentando manter meu caminhão estável. O que ele estava fazendo?
Minha mente se encheu de perguntas. Ele estava bêbado? Louco? Acelerei, tentando colocar alguma distância entre nós, mas ele manteve o ritmo, seu caminhão aparecendo no meu espelho lateral. Ele virou novamente, desta vez com mais força, quase me forçando para o acostamento. O pânico tomou conta de mim. Eu tinha que fazer algo, ou ele me tiraria da estrada com certeza. Vi uma placa de área de descanso à frente e decidi fazer uma parada estratégica. Talvez, se eu entrasse, ele continuaria em frente. Sinalizei e comecei a sair da estrada, mas ele me seguiu, seu caminhão quase tocando o meu. Corri pela rampa e entrei no estacionamento da área de descanso. Parei o caminhão e pulei para fora, o coração batendo forte, procurando ajuda. O lugar estava deserto. Olhei para trás e vi o caminhão dele bloqueando a saída. Os faróis agora apagados. Apenas parado lá como um predador observando sua presa. Não conseguia ver o motorista, mas sabia que ele estava lá dentro, me observando. Corri para o telefone público perto dos banheiros, tremendo ao procurar moedas. Disquei para a polícia, rezando para que atendesse. A operadora atendeu e rapidamente expliquei o que estava acontecendo, as palavras saindo apressadas. Ela me disse para ficar na linha e esperar pela polícia. Olhei de volta para o caminhão. Ele ainda estava lá, silencioso e ameaçador. Então, os faróis se acenderam e o motor roncou. Ele começou a se mover, rolando lentamente em minha direção. Senti um surto de terror. E se a polícia não chegasse a tempo? Corri de volta para o meu caminhão, trancando as portas, tentando pensar no que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente ficar ali esperando. Precisava de um plano. Lembrei que havia outra saída do outro lado da área de descanso, menos óbvia. Talvez eu pudesse sair por ali. Liguei o motor e comecei a me mover lentamente, tentando não chamar atenção. Mas ele me viu. Ele acelerou o motor e veio direto na minha direção. Desviei, quase o perdendo de vista, e acelerei em direção à outra saída. Meu caminhão rugiu enquanto eu o empurrava ao limite. Olhei nos espelhos. Ele estava logo atrás de mim, chegando mais perto. Minha mente corria tentando pensar em uma maneira de despistá-lo. Então, vi as luzes da polícia à distância piscando em azul e vermelho. Um alívio tomou conta de mim. Eu só precisava aguentar mais um pouco. Virei para a estrada, indo em direção aos carros da polícia. O caminhoneiro louco desacelerou e depois parou, percebendo que estava encurralado. A polícia o cercou, armas em punho, gritando para ele sair do caminhão. Encostei, meu corpo inteiro tremendo de alívio. A polícia pegou meu depoimento e eu assisti enquanto eles o tiravam da cabine, algemado. Ele parecia selvagem e furioso, mas estava capturado. Senti um misto de alívio e exaustão. Aquilo havia acabado. Voltei para o meu caminhão, ainda tremendo, e continuei minha jornada. A estrada estava novamente quieta, o perigo havia passado, mas não conseguia afastar a sensação de desconforto. Aquela noite havia mudado algo em mim. Há alguns meses, estava dirigindo de volta para a escola depois de visitar meus pais. É uma viagem de cerca de 2 horas, então costumo me entreter com música. Sou uma mulher de 21 anos, 1,60 de altura, dirigindo a pequena e velha caminhonete do meu pai, sozinha na faixa mais à esquerda de uma rodovia de 3 faixas, distraída com a música no rádio. De repente, percebo um caminhão indo exatamente na mesma velocidade que eu, na faixa mais à direita. Envergonhada por ser pega no modo bobo, parei de cantar e tentei acelerar para que ele não me visse mais. Ele combinou minha velocidade, o que me irritou um pouco. Olhei para o motorista, esperando ver alguma pessoa zangada. Para minha surpresa, ele estava sorrindo e acenando. Desorientada, dei uma risadinha e acenei de volta. Grande erro. Ele mudou para a faixa do meio para ficar mais perto de mim e agora não parava de sorrir e acenar. No início, fingi ser simpática, acenando um pouco de volta, porque um caminhão é mais poderoso do que uma pequena caminhonete a qualquer dia.
mas eu estava principalmente focada em sair do campo de visão desse cara com segurança. Tentei acelerar o mais rápido que minha caminhonete permitia e desacelerar tão de repente quanto possível, sem colocar ninguém em perigo atrás de mim. Mas ele apenas combinava minha velocidade, não importava o que eu fizesse. Se havia alguém chegando na faixa dele, ele se movia para a direita no último segundo possível e os ultrapassava antes que eu pudesse desacelerar e ficar atrás deles. Ele tem muito mais prática com manobras imprudentes do que eu, então me deixou encurralada e estava usando outros carros para ajudá-lo o tempo todo, sorrindo, acenando e fazendo o sinal de número 1 por algum motivo que ainda não entendi, e rapidamente perdendo qualquer charme que pudesse ter tido. Enquanto isso continuava por cerca de 5 milhas, fiquei preocupada e liguei para a polícia. Dei uma descrição do caminhão. Caminhão de carga branco, cabine preta com algum logotipo de empresa da Pensilvânia, e o motorista, um cara de meia-idade careca, usando uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a parar no acostamento de emergência à esquerda, mas nunca fiz isso e parecia muito estreito, então não me senti confortável em fazer isso. Nesse ponto, ele estava ultrapassando outra pessoa na faixa do meio e finalmente tive a chance de desacelerar e mudar 2 faixas para a direita. Comecei a ultrapassá-lo rapidamente para que ele não pudesse me encurralar novamente. E o operador me disse para ir até a área de serviço mais próxima, cerca de 5 milhas adiante. Ela disse que ele provavelmente não me seguiria, então eu poderia parar lá por alguns minutos antes de voltar para a rodovia. Ela me disse para ligar se ele me seguisse, mas novamente, provavelmente não o faria. Então ela desligou. Agora, ele ainda está fazendo o sinal e sorrindo. Esse sorriso cada vez mais pervertido, enquanto evito o contato visual. A área de serviço fica a cerca de 1/4 de milha, e não estou usando nenhum sinal de volta. Mas acho que ele sabia o que eu estava fazendo porque ele freou bruscamente e se juntou a mim na saída para a área de serviço. Depois que meu coração volta ao normal da experiência assustadora que acabara de ter, liguei para a emergência novamente. A área de serviço era configurada de forma que os caminhões precisavam usar uma faixa separada que levava a um estacionamento atrás do posto, apenas para caminhões grandes. O resto de nós usava uma faixa menor para estacionar imediatamente na frente do posto. Estacionei e, enquanto explicava à nova operadora o que estava acontecendo, observei o caminhão se aproximar enquanto o motorista me encarava sorrindo. Eu surtei. Ele sabia onde eu tinha estacionado e onde me encontrar se eu simplesmente ficasse lá. Pensei que talvez pudesse acelerar para voltar para a rodovia, mas tinha medo de que ele me visse e me seguisse novamente. Então dirigi até um posto de gasolina à esquerda da área de serviço, que tinha vista para o estacionamento de caminhões, esperando que ele não me encontrasse até que a polícia chegasse. A operadora me transferiu para a mulher que estava me ajudando antes. Ela me informou que eles despacharam alguns carros da polícia, mas não puderam me dizer quanto tempo levariam. Vi o caminhoneiro sair do caminhão e se dirigir para mim, mesmo com as janelas fechadas e as portas trancadas. Estava em pânico ao telefone com a operadora. Ela me disse que a polícia deveria estar chegando em breve e que eu deveria estar segura ali, então deveria esperar enquanto a mantinha informada. Eu queria pelo menos voltar para o estacionamento em que estava antes, mas era uma entrada de sentido único para o posto de gasolina, então não pude. Eu encarei o caminhoneiro e mostrei meu celular quando ele se aproximou. Finalmente, ele parou de sorrir e fingiu que estava indo para a área de serviço. Olhei no espelho retrovisor do lado direito e o vi se escondendo atrás de um grande pilar branco na frente da área de serviço, me encarando novamente. Entrei em pânico e perguntei à operadora onde estavam os policiais e se eu poderia sair porque ele estava sendo muito suspeito. Ela me disse para ficar parada, pois os policiais deveriam chegar a qualquer momento, então fiz isso. Então ele saiu do esconderijo e começou a andar em direção à minha caminhonete. Engatei a marcha, apenas por precaução, e contei à operadora o que ele estava fazendo. Recusei-me a fazer contato visual com ele, mas continuei observando nos espelhos para ter certeza de onde ele estava.
O sorriso voltou, e ele começou a andar em círculos ao redor do meu carro, olhando para ele como se estivesse procurando uma maneira de entrar. Não aguentei mais. Esperei até ele dar a volta atrás de mim. Acelerei e disse à operadora que não esperaria mais um segundo pelos policiais. Ela pediu desculpas e disse que os policiais procurariam o homem e conversariam com ele se o encontrassem, e que eu deveria me concentrar em chegar em casa em segurança, enquanto ficasse de olho nele. Não sei se fizeram isso ou não. O importante foi chegar à segurança.